Colossenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus. Gosto dessa escritura, esse capítulo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 1. E versículo 26. Todos já encontraram? Versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória desse mistério entre o gentio, que é Cristo em vós, esperança de glória. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. O grande combate dessa escritura que o apóstolo Paulo apresenta é a diferença do Deus verdadeiro para os deuses mitológicos. E o apóstolo Paulo, ele era muito consciente, a respeito desse assunto, e qual era a sua recompensa. Glória a Deus. Então, esse capítulo 1, Paulo, ele apresenta Deus como Jesus, e Jesus como Deus em forma humana, o Deus invisível que é visível por meio de Jesus agora. As pessoas veem Jesus. Isso porque, irmão, para nós que somos dessa geração, que aprendemos que é Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos disso, até mesmo antes de nos convertermos. Quem sabia disso antes de se converter, que Deus era Criador do céu e da terra, antes mesmo de se converter? Então, antes mesmo de nos converter, nós tínhamos essa noção que existia Deus. Porém, na época de Paulo, que ainda também existe na nossa época, os deuses eram mitológicos. Eram os deuses mitológicos. E Paulo agora apresenta um Deus real. Era o Deus que ia fazer a diferença na vida humana. Os deuses mitológicos, que ainda são muito fortes. Vamos ver, olha. Quem nasceu no tempo da Babilônia? Então, no tempo da Babilônia, esse Deus existia até um certo tempo, chamado Marduk. Era o Deus deles. Era um Deus mitológico. Quem nasceu na Índia adorava um Deus, que ainda adora um Deus, que é uma deusa que se mistificou, ela, que era um homem, agora é uma mulher. Krishna é um Deus.
As pessoas que nasceram na Grécia, que a gente até vê filme, um velho, mas é o Deus de lá. Um Deus que eles consideram o Deus do trovão. E assim, existe no Egito o Deus Ra, que era o Deus Sol. Tudo Deus mitológico. Tudo é Deus mitológico. Então, o Deus que os hebreus, os judeus, essa linhagem acreditava, era o Deus que eles consideravam um Deus sem face. Porque o Deus dele era mitológico, eles tinham a imagem. Já Deus, ninguém tinha imagem. Ninguém tem imagem de Deus. E Paulo agora passa a escrever, a mostrar o Deus da salvação. O Deus da salvação. Porque antes, os deuses eram um Deus que não fazia ter consciência e nem conhecimento do Deus verdadeiro. Não fazia ter conhecimento do Deus verdadeiro. E Paulo tinha consciência que Deus verdadeiro, no caso Jesus, que revelou Deus, o Deus invisível, ele era a causa da restauração e da transformação do ser humano para a humanidade. E ele diz que era algo que esteve oculto de gerações em gerações. Então, mesmo os judeus, hebreus, adorando a Deus, os outros que adoravam os deuses dele, consideravam o Deus sem face, o Deus desconhecido, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Era um Deus desconhecido. Até mesmo os que adoravam o Deus verdadeiro não sabiam quem era Deus. Por isso que tem uma série de nomes de Deus no Velho Testamento. E aqui Paulo declara quem é Deus. Deus é Jesus, aleluia. Jesus Cristo é Deus. O Deus da criação, o Deus criador. O Deus da redenção. Isso é muito grande, é muito maravilhoso. Mas que esteve oculto por muito tempo, por todas essas gerações. Mas quis Deus fazer conhecer as riquezas dessa glória. Aí ele diz: glória deste mistério que entre o gentil que é Cristo em vós, esperança de glória. Então, Paulo agora ele transmite o seguinte: nós vamos sair de uma dimensão de um Deus que outrora a gente sacrificava, o ser humano sacrificava ao Deus verdadeiro que eu estou falando, sacrificava assim mesmo. Paulo disse: agora nós vamos sair dessa dimensão para outra dimensão. Nós vamos mudar de dimensão. A dimensão agora é ter consciência e aceitar que Jesus está em você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje, muitos cristãos têm dificuldade de entender isso, que Jesus habita em você. Ainda que diga, Jesus mora em mim, Jesus habita em mim, ainda que diga, mas não tem a consciência, e essa consciência ela revela pelo comportamento que Jesus
ela não está entendendo que Jesus habita nela. Jesus é a esperança de glória do ser humano. Aleluia. A glória que Deus revela para o ser humano não se trata apenas de uma eternidade. Trata-se também desse mundo físico, real para nós. A glória de Deus. Uma glória de Deus manifestada em uma cura, em um milagre. Em falar nisso, Miquel ficou de dar o testemunho daquela oração. Estou aguardando ela dar esse testemunho. Glória a Deus. Então, o Jesus que está em nós nos conduziu para outra dimensão. E essa outra dimensão não cabe para a minha vida viver uma vida de religião, de ter um Deus abstrato. Deus é real, Ele é Jesus, Ele ressuscitou por mim e por você, habita em mim, opera por meu intermédio, faz com que nós se realize nesse tempo presente e também alcance o triunfo da eternidade. Aleluia. A igreja brasileira, ou a igreja evangélica, ela conhece um Jesus, histórico. Um Jesus que não é um mito como o Deus de outrora, do passado, mas é um Jesus histórico. Um Jesus que eu acredito que Ele morreu na cruz por mim, que Ele viveu, Ele nasceu de Maria, Ele nasceu de uma virgem, Ele morreu por mim. Eu consigo acreditar muito bem nessa história. Eu consigo aceitar essa história para a minha vida. Ela não nasceu de uma virgem mesmo. Ele morreu, Ele ressuscitou. Mas quando se trata dele habitar, nós fugimos do padrão do que Paulo está falando. Nós fugimos. Nós saímos da regra de Deus para viver a nossa regra. A vida de Deus, de Jesus em nós, é para refletir uma vida de Deus no meu viver. Então, esse Cristo em mim, Ele vai me dar o poder para eu fugir do pecado, de eu procurar reconhecer os meus erros, porque o ser humano tem uma dificuldade de reconhecer os seus erros. Ele tem dificuldade de reconhecer. Ele tenta levar o seu erro, a culpa para outro. Quando ele não consegue, ele diz, mas não é só eu que erro não, tem mais gente que erra também. Ele não quer aceitar o seu erro. Ele não quer aceitar aquilo que Deus quer fazer nele. Restaurar, transformar. Tem crente que tem medo de muitas coisas. E esse medo é uma prisão na mente. E é preciso receber a graça com esse poder de Deus para se livrar. Mas a pessoa, ao ver aquilo que tem medo, ele cede por medo. Ele não se encoraja. Ele não tem uma atitude de Cristo na vida dele para vencer aquilo que para ele está sendo invencível. O que mal faz uma barata?
E muito crente tem morte de medo de barata. Faz um ditado, se pela de medo. O que medo faz, qualquer tipo de inseto, o que medo faz um pobre de um camundongo, um infeliz que quando vê a gente, você se desespera, correndo, se escondendo, e a gente você morre de medo. Cristo está em você, e em você está o poder de uma inscrição que Deus fez, para que você possa batalhar. Você sabe qual é a inscrição? Você é soldado de Cristo. Vai lá com o seu método, que seja pisando em cima, que seja com a tábua, que seja com chinelo, que seja de chute, que seja de qualquer forma. Você tem que superar aquilo que está te prendendo. Então, acredita no Cristo histórico. Não acredita no Cristo vivo que está em você para operar e fazer você vencedor. Paulo disse: eu venho revelar agora esse mistério que esteve oculto de geração em geração, que agora foi manifesto aos santos. Cristo não manifesta no mundo. Ainda que eles digam que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, que eu sou Jesus desde pequenininho. Não. Cristo se manifesta em quem é santo. É o que se separa para Ele. E o que é que você fez? Você abandonou tudo. Você abriu mão para se separar para Ele. Então, deixe Ele fazer essa obra na tua vida. Não impeça essa graça que Deus está dando por meio dEle. Tenha coragem. Acredite. Confie. Jesus disse que o ímpio é muito ousado. Mais ousado do que nós. Jesus disse isso. Jesus disse. E quando nós não servíamos ao Senhor, os nossos interesses tinham uma prioridade. Eu lembro uns anos, eu não sei se hoje ainda existe tanto essa prática, talvez nem tanto, mas eu lembro há uns anos atrás, quando eu era bem jovem, que o mais que acontecia se andando de noite nesses caminhos, nessas encruzilhadas, era gente fazendo pulo-trica para jogar no jogo de bicho. Ele não tinha medo, era ousado, ele ia lá. E tem uma coisa, eram umas coisas terríveis, eram orações terríveis, eram invocações terríveis. Mas eu vou, que eu quero acertar uma milha, que eu quero mudar a situação, aleluia. E ia, aleluia. Hoje, Deus lhe salvou em Cristo, lhe faz promessa de lhe guardar, lhe proteger, de lhe assegurar. Diz que tem um anjo que acampa ao seu redor, que o diabo olha só de longe. Mas agora eu sou crente e eu fiquei medroso. Sabe por quê? Me perdoe. Porque a prioridade tem que ser Jesus. E nós não damos a prioridade, por isso nós não temos a coragem. Quando era do mundo, nós dava prioridade para aquilo que nós queríamos e tinha coragem. Aí nós não damos a prioridade para Jesus. Aí sofremos. Paulo disse: olha, agora o Deus Jesus não é mais aquele Deus que lá se sacrificava e esperava o sacerdote, uma festa de ano em ano. Agora não. Agora é 24 horas.
é Jesus em você 24 horas. É tempo de sonhar, é tempo de ter esperança, é tempo de lutar, é tempo de acreditar nos seus sonhos, é tempo de você partir para cima e dizer: Deus está querendo que eu vença, pois então eu vou vencer. Aleluia. Paulo está falando de um Deus oculto que agora é visível, foi revelado, que é Jesus em nós, que habita em nós, que revela a esperança da glória. Qual é a sua esperança em Cristo? O que você tem parado, rapaz? O que você tem tido como esperança em Cristo? Eu vou me envolver nisso. Eu tenho esperança. É muito comum nas igrejas, irmãos, as pessoas iniciar. Mas também é muito comum a gente ver as pessoas sem resiliência. Começa a abrir mão aos poucos, começa a abrir mão aos poucos. A gente, no meu caso, como pastor, que sonho ver todos vocês, na melhor condições que você possa viver. Eu olho para muitos sem nenhuma aptidão para mudar, nem para melhorar. Acomodou-se. Acomode-se não, irmão. Não se acomode não. Lute, porque Deus tem uma promessa. A promessa é para o velho, para a velha, para novo, para menino, para mulher, para a viúva. É promessa para todos. Paulo chega a dizer que todas quantas promessas que Deus fez, em Deus sim e em Cristo amém. Está aprovado. Vou correr atrás, não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou lutar. Eu vou lutar. E uma das coisas que esse Cristo em nós é para nos deixar atual, bem atual, é na ação. O cristão não pode ter uma ação tardia. O cristão tem que ter ação já, porque a Bíblia diz que Deus é já. Até porque quando não é já, tem um pecado. Corre o risco do pecado, de uma negligência que possa levar ao pecado. Esse Cristo que agora em nós é a esperança de glória. Um Cristo que olha para nós e detecta a minha vida e a sua e vê que a minha vida e a sua não está indo como Ele gostaria que fosse. Ela está indo, mas não está indo do jeito que Ele gostaria. E Ele queria que fosse do jeito que ele queria. Você vê Mateus escrevendo no capítulo 11 acerca de Jesus, de uma cidade impenitente. Uma cidade. Ele está falando de cidade? Não, ele está falando de pessoas. Ele está falando de pessoas? Está falando de pessoa e de coração de pessoas. Porque o impenitente é um coração que não é conhecedor e nem se arrepende. Não se arrepende. Eu fico triste quando eu vejo um crente dizer assim: tenho nada de errado, eu não erro ou não peco. Meu Deus do céu, é triste.
Porque o próprio Jesus disse que tudo isso a gente faz cotidianamente, todo dia. E a gente abre a boca às vezes e fala uma bobagem dessa. Então, Mateus escreve dizendo, dessa cidade impenitente, desse povo que tinha um coração que não se arrependia e nem reconhecia. Aí quando chega no versículo 25 de Mateus 11, Jesus faz a oração. Ó Pai, eu te agradeço. Ele vai dizendo que agradeço, porque Deus não revelou o Evangelho para os grandes, para os príncipes, mas pequenininhos. Quando ele diz essas palavras, ele está falando, revelou ele. Ele está falando que Deus revelou ele para os pequenininhos. Porque foram os pequenininhos que reconheceram ele, se arrependeram e quiseram ele. Os grandão, por enquanto, não tinham querido. Aí olha só o olhar de Deus para nós. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e suave. Vinde a mim. Quando a gente diz assim, olha, parece que ele está falando com os que estão lá fora, mas está falando com todos. E tem muito crente que não está vivendo o que Deus gostaria, que está vivendo os fardos, carregando peso demasiadamente. Tem muito crente sem se arrepender. Muito crente que obedece para o ser humano, mas não obedece a Deus. Ele diz: vinde você. Eu estou vendo que a vida que você está vivendo está sendo um fardo, está pesando. Aleluia. Vinde você aqui para nós. Vem andar comigo para me ajudar você. Oh, glória a Deus. Olha o olhar dele para nós. Por quê? Porque foi ele que disse que ele veio para dar vida e vida com abundância, uma vida de qualidade. Mas a vida de qualidade, ela vai fluir em nós conforme nós fizer o que ele nos orienta. E muitas coisas nós temos dificuldade de pôr em prática, gente. Então tem que entrar na luta para pôr em prática. Tem que lutar muito. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Aí ele olha, você não está vivendo o que eu gostaria que você vivesse. O meu melhor. Então venha para perto de mim, vamos andar junto comigo. E você sabe, irmão, que muitas das vezes as pessoas aceitam Jesus, mas Jesus toma caminho, ele fica para trás e é muito. Fica para trás é muito. Perde o passo. Vai perdendo o passo. Vai ficando lento. Ele vai ficando lento em todos os âmbitos do espiritual. E assim vai ficando lento. Se ausenta da oração, ausenta da igreja. Vai se ausentando aos poucos. Jesus vai indo e ele vai ficando. E Jesus chama. Olha Jesus como é maravilhoso. É preciso que a gente entenda esse amor que Deus está nos amando. Esse Jesus que Paulo fala que está em nós, é o Jesus que João escreve no capítulo 1, versículo 4. Ele é a luz que ilumina os homens. Eu acho muito interessante quando João escreve isso dessa forma. Ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz para os homens. João escreve assim: em Jesus está a vida de Deus. E a vida de Deus que está em Jesus
é a luz para os homens. A luz de Deus que está em Jesus, que é a luz dos homens, é um desejo de Deus para nós viver a vida de Deus. E a vida de Deus é preocupada? Será que Deus tem preocupação? Será que Deus tem preocupação com o que acontece no mundo? Como agora em São Paulo houve aquele deslizamento, morreu 50 e tantas pessoas, não sei quantas. Será que Deus fica preocupado com isso? Será que Deus está preocupado lá com a guerra? Quer que eu diga? Não. Deus está preocupado é com sua pessoa. Porque se você não viver a vida dele para transmitir essa luz, o mundo não muda, porque o mundo muda a partir de você. A sua casa muda a partir de você. É por isso que Paulo escreve e diz que a mulher, quando não é casada, quando não, o marido não é crente, mas ela é crente, o marido não é, o comportamento dela santifica o marido. A luz de Deus está em Jesus, a vida de Deus, que é Jesus, que está em você, transmite a luz para você se comportar para santificar Ele. Deus me livre, esse nojento, isso tem jeito não. Qual é o comportamento que você tem diante dele? Aí quando é que puxa a coisa? Ele disse, nele estava a vida de Deus estava em Jesus. Então essa vida de Deus que está em Jesus, a vida de Jesus que está em mim, transmite a luz para mudar a minha vida. Porque os acontecimentos do mundo vão acontecer, crente perto de família. Crente perto de família. Crente sofre acidente. Crente morre de queda. Isso acontece. Porém, aquele que está entendendo que Jesus está na vida, que Jesus está na vida, é a vida de Deus nele, que é uma luz para sobressair as trevas, você vai sentir a dor da perda, você vai sofrer pela morte de um parente, mas você não se desvia, você não se afasta da igreja, você não põe culpa nos outros, você segue em frente. Aleluia. Porque os seus passos deixa de ser seu passo. Você anda agora nos passos daquele que está em você. E o passo que está levando você não é o passo que vai levar para fazer a sua vontade. É a passo que vai levar para fazer a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é te fazer feliz e abençoado. Aleluia. É só precisa ter consciência. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Você não está vivendo, eu estou vendo que você está sofrendo. Mas eu não quero que você sofra. E meu fardo, e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Gente, isso é uma cutucada de ferrão. Ser humilde de coração não é fácil, mas Deus dá a graça. Ser humilde de atitude, eu posso até ter uma humildade de uma atitude, até porque eu tenho um contexto social que eu sou um pastor, eu quero mostrar. Rapaz, o pastor é muito crente, tu viu o que fez com ele? Ele fez de conta que nem era com ele. E como é que está o coração do pastor? Se ninguém tivesse me vendo, se fosse no escondido, tu ia ver como é que a coisa ia ficar. Porque eu sou crente, mas não deixei de ser homem. Ou vocês não conviveram esse tipo de coisa. Aleluia.
Vinde a mim, vós, porque meu fardo é suave e meu jugo é leve. E o que é que falta para eu carregar essa parte leve? Porque o que eu estou carregando, porque, irmão, nós carregamos fardo, ou com Deus acendeu, o cabo carrega, não tem jeito. O que é que falta para esse fardo ser leve? Desse Jesus que habita agora no gentio, no nosso coração. O que é que falta para ele ser leve? Eu confiar no que ele está me dizendo. Porque a gente ouve, acredita, mas na hora de mostrar a confiança, não mostra. Mas quando mostra a confiança, aí se cumpre o que Paulo diz, aí se manifesta e revela as riquezas da glória. Eu conversando com um irmão, eu disse que desde que eu iniciei minha vida de fé, se eu fosse olhar pela lógica do que dizem, eu não tinha motivo para ser crente. Eu não tinha nenhuma razão. Mas se eu for olhar para a intenção e para o interesse que Deus tem sobre mim, valeu a pena. Aleluia. Só valeu a pena eu ser crente em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O mistério que esteve oculto está revelado. Está revelado. Essa revelação não foi para os príncipes, para os grandes, foi para os pequeninos. Aquele que teve um coração que reconheceu para receber o perdão, para receber. E a gente, sem saber, nos tornamos muito interesseiros. Porque a gente quer muito de Deus, mas às vezes nós nos sonegamos de dar a Deus. E quando se dá, e quando se recebe, e não se dá, é desigual. É dai e recebei. É recebei e dai. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, ele tinha esse combate de revelar Jesus, o Deus verdadeiro, por causa dos outros deuses. Como nós somos de um país, de um continente, que esses deuses que eu citei aqui, poucos aderem a esse segmento de religião que cita esses deuses, mas o Brasil é um país de muitos deuses. O Brasil é um país de muitos segmentos, com muitos deuses. Muitos. Mas todos os deuses que são apontados para esse continente, para esse segmento, todos eles, mesmo que não tenha sido mitológico, mesmo que sejam deuses reais, mesmo que tenha sido Deus, homens em forma de Deus, todos eles morreram. Todos eles morreram. Não restaram nada. Já esse que Paulo fala, também morreu, porém ressuscitou. Diz os que visitam os túmulos lá em Jerusalém, que ele não está lá,
Ele ressuscitou. E ressuscitou para ter vida na sua vida. Aleluia! Ele ressuscitou para ter vida na sua vida. E todos os outros que morreram vão estar um dia diante dele de joelho curvado, dobrado, e reconhecer e dizer: só o Senhor é Deus. Oh, glória! Diga: valeu a pena eu servi Jesus. Está valendo a pena. No nome do Senhor. Aplauda mais uma vez. E creia. Aceite e pratique para que você vá bem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.